O que faz a entrevista com o vampiro continuar sendo uma das maiores inspirações para o RPG Vampiro à Máscara. Não são apenas seus poderes, suas batalhas e seus vampiros elegantes. O verdadeiro legado do filme está em mostrar que a pior maldição não é beber o sangue, mas continuar existindo quando toda a humanidade começa a desaparecer. Cada personagem vive preso entre a fome, a culpa, a solidão e relações marcadas por manipulações e dependências. Esses conflitos representam o coração do horror pessoal que define o RPG. Neste vídeo, vamos explorar 5 elementos do filme que podem transformar qualquer crônica em uma experiência muito mais intensa e memorável. A imortalidade como maldição. Nas crônicas vampirescas como um todo, os seres da noite lá têm uma coisa bem peculiar. A falta de engajamento com a humanidade traz para eles basicamente uma depressão vampírica horrível que eles vão aos poucos definhando até que param de existir. Afinal de contas, o livro começa, a intenção do livro começa como um meio de falar sobre a morte da filha da Anne Rice, que aconteceu quando muito jovem, por isso que a Cláudia tem esse destino horrendo nas obras. Então boa parte da obra é sobre a desconexão com o tempo que se está vivendo. No caso da Anne Rice, quando ela escreveu, é de ter que continuar a existência sem a filha dela, que para ela parece que seria algo impossível, e algo que a sociedade e nós vemos como não natural. O natural é o contrário. Por isso a metáfora aqui do vampiro da Anne Rice é sobre a continuação do mundo sem algo que você gosta muito. Só que isso começa a ter uma abrangência muito maior quando a gente começa a falar sobre outras coisas. A própria idade das pessoas, o que a gente viveu antes com o que a gente ainda vai viver, o que era famoso antes com o que é famoso agora. Até mesmo nós, em nossas vidas mortais, temos essa ideia de deslocamento de tempo. O que era comum antes não é mais comum agora, o que era normal antes não é mais normal agora, e a vida acontece. Essa deslocação de tempo e de estado é algo que o vampirismo da Anne Rice tem como colocar em pauta. Então os vampiros estão apegados aos seus antigos, estão apegados ao que eles eram antes, estão apegados a tudo isso. E a imortalidade apenas coloca uma sobrecarga ainda maior sobre essas ideias. Esse desprendimento com o mundo, que o vampiro, apesar de continuar ele mesmo, ele vai se perdendo com o tempo. Existe uma descontinuidade do próprio ser. Algumas pessoas vão chamar de desconstrução, outros vão chamar de evolução, e às vezes é simplesmente uma maldição. Que essa maldição em Vampiro à Máscara é um pouco diferente, mas dá para ter uma ideia de como nós podemos interpretar esses personagens que estão desalocados de seu tempo. Eles já não estão mais no que lhes pertencia. O mundo é outro. O mundo que eles vivem é outra coisa, é outra realidade. E mesmo que já tenha se adaptado, o que ficou para trás ainda é marcante. E isso sem contar a humanidade, que tanto na Anne Rice quanto em Vampiro à Máscara é muito importante, mas isso é tão importante que eu vou falar muito mais sobre isso daqui a pouco. Imagina que décadas, séculos e às vezes milênios para um vampiro é algo que é passageiro, é algo que já viu, que já aconteceu. É algo que não tem mais tanto peso e por isso tudo se perde, tudo fica um grande aglomerado. Você tem esse problema de se manter em contato com a humanidade. O que na Anne Rice causa essa depressão vampírica, no mundo das trevas vai causar um problema de desconexão com o mundo. Você acaba se tornando obsoleto de algumas formas, e essa obsoletidade pode causar grandes problemas para o seu personagem, caso ele não vá evoluindo, ainda que aos poucos isso precisa acontecer. São seres que têm que ser dinâmicos. Eu sei que essa palavra é um pouco complicada no mundo das trevas por causa de dinamismo e estatismo do Mago Ascensão, mas o dinamismo de precisar evoluir com os tempos. O criador e a criação como prisão. Nosso maior exemplo, com certeza, é a relação do Louis com o Lestat. E essa relação ela é muito grande porque nos primeiros anos de vampirismo, e por muitos anos, na verdade, o Lestat foi o grande companheiro, o único companheiro do Louis. Depois tem a Cláudia, que até mesmo morre e ele fica sozinho. E ainda assim eles possuem algum tipo de relação, ainda que seja muito distante. No finalzinho do filme lá, quando eles se encontram. E depois nos outros livros, eles se encontram de novo também para os acontecimentos do Rainha dos Condenados. Mesmo que pareça que no final do filme tem essa abertura, essa finalização, não tenha.
a coisa continua. Claro que quando a gente vai colocar em Vampiro à Máscara, as coisas ficam um tanto mais complicadas. Porque quando você é abraçado em Vampiro à Máscara, não é somente, eu fui abraçado, agora eu posso viver minha vida de vampiro em paz. Não, você geralmente é abraçado dentro de um secto, seja ela Camarilla, Anark ou Sabá. Os Anarks é o mais livre de todos, né? Daí o nome, Anarks. Mas se você nasce dentro das outras duas, você tá bem ferrado. A Camarilla vai precisar seguir um bando de regras, vai precisar respeitar os anciões e muitas das vezes entrar nas tramas dos anciões mesmo contra a sua vontade. Existe uma grande possibilidade de você ser criado para poder seguir algum plano mestre do seu criador. E isso é o importante de Vampiro à Máscara. O seu criador te fez com uma intenção. O criador dele fez intenção com outro e com outro. E assim você chega até os terceiras gerações. No Entrevista com o Vampiro já não dá para você ver tantas essas maquinações de centenas de milhares de anos. A sociedade vampírica de lá é um tanto diferente. Ainda assim, nós podemos ver que existe sim uma relação eterna entre o Senhor e a criação. Se a gente for trocar a parte do Senhor pelo secto, pelo clã, pela seja lá o que for que aconteceu, este elo é eterno, não importa o quanto passar, você ainda será cria de X, de Y. Passando para o nosso mundo, isso também existe. De quem nós viemos em ligação direta, às vezes indireta, às vezes ancestral, é importante. Às vezes para a pessoa, às vezes para a sociedade, às vezes para os dois e algumas das vezes para ninguém. E é um ciclo que ele vai se autocompletando a si mesmo muito rápido. Sim, foi redundante agora. Não é anormal você chegar numa mesa de Vampiro à Máscara e você, depois de 3, 4, 6 meses jogando, algum jogador pensa, vou criar um carniçal para ele poder fazer algumas coisas para mim. E aí depois, pode passar alguns anos, quem sabe, aí esse jogador fala, na verdade estou precisando criar um vampiro. Depois de muitos e muitos anos, você vai ter então 5 carniçais, 3 crias e uma linhagem de sangue só para você. Isso é um movimento muito, muito normal. Aconteceu no meu V3, todos os jogadores começaram a pensar em carniçais. Na verdade, um deles começou a pensar bem rápido em carniçal, mas estava certo ele, porque eles precisavam começar essa relação. E assim, mesmo que todos eles tenham sofrido na mão do clã, na mão do secto, na mão de seja lá o que for, a desgraça que eles fazem, os carniçais deles passarem, não é brincadeira. E eu tenho certeza que se esse jogo do V3 evoluir ainda mais, eles vão sim querer fazer crias vampíricas, e essa desgraça só vai continuar. No mundo do Vampiro à Máscara, até mesmo os jogadores tendem a querer continuar esse ciclo, e ele é eterno. Sim, uma grande conspiração, vamos colocar assim, quando colocamos essas criaturas para existir. No Entrevista com o Vampiro, nós temos a questão dos sentimentos. Um vampiro faz outro por questão de sentimento. O mestre do Lestat faz ele porque não aguenta mais e quer passar o pano para frente. O Lestat depois faz a Cláudia para poder compensar os sentimentos dele pelo Louis e por assim vai. Então eles vão se tentando compensar algo que eles não têm, tentando reabrangir, ressignificar estes sentimentos, colocar todo o peso deles numa outra criação e passando essa desgraça para frente, porque eles mesmos já estão fora do ponto, já estão desconexos com eles mesmos. A fome e a caça. Nas duas obras existe um grande foco sobre a alimentação e não é à toa. O vampiro aqui, para manter a sua existência, precisa gastar o sangue, ou no V5 às vezes não gastar, conforme alguns dos meus jogadores, para continuar a sua não-vida. Ou seja, o ato de caçar é uma necessidade. E não é somente a fome por continuar existindo. Curar ferimentos, usar disciplinas, entre outras coisinhas a mais, gastam também o precioso sangue, e a fonte desse sangue geralmente é a mesma, a humanidade. Isso significa que uma grande constância é que os vampiros precisam sair para caçar. Porque numa entrevista, quando o vampiro vai ficando mais velho ou mais sábio, ele vai arranjando métodos, ele vai ficando metódico de como ele caça. Ele vai ter um jeito e às vezes até mesmo um código de conduta. No outro livro, o vampiro Lestat demonstra que na verdade ele sempre se alimentou de pessoas de não boa índole, apesar dele ser meio que um matador descompensado em algumas vezes. Todas as pessoas eram pessoas ruins que na mente dele mereceriam morrer. E esse é o grande negócio da trama. No V5 nós temos o tipo de predador, que pra mim é uma das coisas mais
geniais de você montar uma história, você escolher o seu tipo de predador. É muito, muito legal, porque isso vai te dar, além das disciplinas, pode te dar aliados, pode te dar defeitos. É muito interessante, é muito completo, funciona muito bem porque cai nessa ideia de mecanicamente estável. Os vampiros geralmente fazem isso porque é o que funciona. Já colocando em perspectiva o que eu falei antes sobre a humanidade, sobre as mudanças, eles, mesmo sendo seres dinâmicos, precisam dessa rotina, do jeito que a forma dele de caçar também pode evoluir. E eu quero já responder uma pergunta prévia, que muita gente já está digitando aí. Mas Douglas, quando eu tenho um tipo de predador, eu só posso caçar desse jeito? E a resposta é não. Esse é seu hábito, esse é o seu normal. Pensa que esse é o seu dia a dia. Você geralmente vai ao mercado, você geralmente pede comida, é o normal. E de vez em quando você pode ir ao restaurante, este é o anormal. Tem essas duas funções. O tipo de predador é o seu normal, que você faz de forma inconsciente para conseguir seu alimento. Claramente que no Vampiro à Máscara nós temos mais uma mecânicazinha bem bestinha no meio disso tudo, que é a besta. Isso está extremamente ligado com a humanidade, que é o próximo tópico, mas também principalmente com a fome. Pois no V5, quanto mais fome você tem, mais fácil são de acontecer as falhas bestiais e os messy criticals, os críticos bagunçados. Além do que também é muito mais fácil de você entrar na sua mania do seu clã, o seu Bane também, né? A sua maldição fica mais forte e você pode entrar em frenesi. Ou seja, fome ruim, não fome bom. E é claro, a cereja do bolo, principalmente no V5, é que o 1 de fome é basicamente sempre constante, pois, neste caso, o 1 de fome só é apagado quando você drena um humano até a morte, causando então um impacto geralmente na sua humanidade. Para quem tá jogando de Camarilla, pro Sabá é tipo, só mais um dia. E tudo isso vai ser importante para entender a psique dos vampiros, como eles se alimentam. Animais é uma coisa mais justiceiro, é uma coisa mais saco de sangue. O que vai ser feito? Ou é animalesco, é brutal, vai matar mesmo. Existe toda uma dinâmica, existe toda uma poética que tanto nas crônicas vampirescas quanto no RPG existe essa metalinguagem de comer gente. Eu tô montando aí um roteiro para falar de como montar o seu personagem no V5 ou no Vampiro à Máscara como um todo. Vai ter muito mais sobre essas questões importantes, sobre algumas escolhas da ficha, e lá eu vou deixar um tanto mais simplista para algumas das pessoas, porque eu tenho umas visões um tanto diferentes sobre esse assunto. A humanidade. Em muitos dos jogos de RPG, ficar com as suas barras maximizadas é um desejo para muitos dos jogadores, né? Seja ela HP, mana, força de vontade. E aqui nesse caso nós temos uma barra muito interessante, que é a barra de humanidade. E cara, não, se essa barra de humanidade fosse colocada em crônicas vampirescas, ela ia caber como uma luva. Ia ser sensacional o quanto esses dois conceitos conversam. E é claramente uma inspiração do Vampiro à Máscara Nine Rise. Não vamos ser hipócritas e falar, não, Vampiro, a Máscara inventou, enquanto não foi bem assim, não. Ainda que tenham fins diferentes, né? Um sendo a depressão e outro sendo a destruição, eles têm basicamente a mesma coisa. A humanidade é a ligação dos vampiros com os seus não iguais. Isso é genial, porque nos dois universos os seres da noite já não são mais os iguais aos mortais. Eles se veem como os superiores, estando acima dessa casta mortal, dessa carne enrugada que nós temos, para serem seres muito além disso, vivendo para todo sempre. E claro que o melhor de tudo é que eles precisam consumir a humanidade, precisam beber do sangue dos mortais. Isso faz com que eles precisam coexistir com eles, ou se não, ou deixá-los apenas como gado. Essa ponte de equilíbrio faz muita diferença. Qual é a visão do vampiro? O quanto ele vai se ligar com estes mortais? O quanto ele vai dar importância para isso? E nos dois mundos, isso se faz muito importante. Caso você fique distante desses que o vampiro considera inferiores, eles vão ter grandes problemas. Um, eles vão definhar, e o outro, eles vão definhar para ficar com raiva. É necessário manter essa barrinha bem. Manter ela maximizada é um sonho. É uma complexidade. Você quer chegar ali no Golconda, que é muito difícil e é quase que mítico, e raramente jogadores tem essa visão de querer chegar nesse estado
tão elevado de ser vampirismo. Ainda que no Vampiro à Máscara existam as trilhas. Hoje em dia as trilhas são um pouco menos usadas. As trilhas geralmente são ideias um tanto mais filosóficas, às vezes religiosas. São meios diferentes de encarar a própria existência. Mas, como é uma coisa um tanto mais, eu diria que complexa, e não vai conversar tão bem assim com o Annie Rice, vai ficar então para um outro vídeo, se você quer saber mais sobre as trilhas de sabedoria. No cerne disso tudo vai existir a ideia que o vampiro precisa sim se manter em contato, ele precisa sim conseguir mergulhar-se, imergir-se nessa humanidade, nos tempos modernos. Existe uma necessidade de ser igual àqueles que você não diz ser igual. Não são os seus, não são os membros, são os mortais. Não é kindred, é kin. E aqui para mim vai entrar uma das mecânicas mais geniais do V5, que são as touchstones ou os pilares. Estes são mortais, precisam ser mortais, do qual o vampiro tem alguma ligação. Seja porque vê nessa pessoa algo importante, seja porque vê nessa pessoa algo interessante, seja porque é alguém da família, um descendente mortal dele. Alguma ligação tem. E essa ligação também vem com um código de ética. Essa ligação também vem com um peso na consciência. Essa ligação vem com o peso da própria humanidade. Eles precisam ter essas pessoas nas vidas delas. Nos Crônicas Vampirescas, geralmente os vampiros vão procurar outros vampiros, por isso que eles têm muito essa coisa de companheiro. Quem é o seu companheiro? Depois a gente vai explorar as coisas dos covens, que é basicamente a junção dos vampiros, mas isso fica também uma coisa um pouco mais família. É bem diferente dos clãs ou dos sectos. E depois eu sei que no Vampiro Lestat vai começar a criar mais essa coisa de organização mundial e tal, mas aí fica um pouco mais longe aí, por enquanto, a nossa conversa. Este último tópico que eu quero trazer, pois ele conversa muito bem com todos os outros, sendo uma finalização do pensamento que eu quero trazer aqui para vocês nesta coligação entrevista com o Vampiro à Máscara. Seres da noite querem pertencer. E isso vai se exacerbar ainda mais nas versões mais novas. Seja porque você faz parte de um clã, ou você não faz parte de um clã, como os Caitifes ou os Sangue Fracos, seja porque você faz parte de uma coterie, seja porque você faz parte de uma religião, seja porque você faz parte de um secto, seja porque você faz parte de uma organização secreta dentro deste secto, seja porque você participa de uma resistência a esse ideal, agentes duplos, agentes triplos, linhagens de sangue, partes do governo, não partes do governo, tudo isso e muito mais dá uma sensação de pertencimento ao vampiro. Esse pertencimento faz parte do cerne de toda a história. Sejam o seu personagem idealistas ou não, até mesmo os lobos solitários precisam de pertencimento, mais hora ou menos hora, porque são os piores personagens, só se elaboram quando tem pertencimento. Pense em qualquer personagem lobo solitário, que a maior parte das vezes o desenvolvimento dele só vem quando ele tem pertencimento. No Entrevista com o Vampiro, também, essa ideia de procurar por companheiros, essa ideia de você fazer outros vampiros, essa ideia de você criar um coven, tudo isso e muito mais depois, vem com a ideia de pertencer, de ser algo em algum lugar. E esta ideia é muito humana. Nós temos esses mesmos ideais, nós temos essas mesmas necessidades, seja hoje em dia em grupos online, tribos urbanas, grupos um pouco maiores, como o de fãs, entre outras coisas, são pequenos núcleos que nós pertencemos. Por isso nós vemos muitas pessoas dando tanto assim pelas empresas, por religiões, por família. Existe essa necessidade de apego de algumas pessoas, que às vezes é maior e às vezes é menor. E no mesmo nível e grau a gente vai poder pensar que é sobre os vampiros. Alguns vão se dedicar muito mais a este pertencimento, há muito mais essa coligação entre tais. Nem que seja um pertencimento de querer mandar nestes. Se você não pertence a uma sociedade, você não pode mandar nessa sociedade de alguma forma. Você estar de fora dessa sociedade geralmente não vai te causar benefícios ao longo dos anos, e em vampiros tem muitos dos longos dos anos.
E é nesta necessidade mais do que humana, quase que sobrenatural nessas duas obras e no nosso mundo, eu diria, é que nós temos conflito. É aqui que nasce tudo. Você querer, precisar daquele ser, né, daquele membro, daquele vampiro, daquele mortal, ter que usar ele de alguma forma, ter que manipular ele de alguma forma para sua visão, às vezes, de alguma coisa, para que os seus planos deem certo. Então existe um equilíbrio entre ter que usar, manipular e manter essa relação com o seu igual, com o seu superior, com o seu secto, com a sua religião. Tudo isso vai ter que sempre depender de você ter que equilibrar o eu com o resto, com o mundo. É um dos poucos jogos, na minha opinião, e uma das poucas obras que conseguem equilibrar tão bem essa ideia. Até mesmo o Lestat, que é visto mais como um lobo solitário e tudo, ele procura pelo Louis. Ele faz a Cláudia por causa do Louis. O Louis também procura outros por causa dessa solidão, por causa dessa necessidade. Apesar de ele ficar livre por um tempo, esse por algum tempo não é para todo o tempo. Começar a entender essas metáforas, às vezes, não somente para entender melhor obras como as Crônicas Vampirescas, mas também para ajudar um pouco aí no nosso RPG. Aqui eu coloquei coisas basicamente exclusivamente do filme, porque a série tem outras lições que eu quero tirar, e ainda estou vendo a terceira temporada também. Se você quiser ver mais sobre isso, tem no meu canal Entenda os Vampiros do Crônicas Vampirescas, e tem vídeo sobre a Caixa, sobre o Lestat, sobre o Louis e entre outras coisinhas mais interessantes também. Em breve vai ter mais vídeos ainda sobre entrevista com o vampiro, tanto o filme quanto a série no meu outro canal. E eu vou tirar lições também da série para trazer para cá, caso vocês queiram ver. Eu gosto de fazer bastante essa série, apesar dos números serem os mais baixos, é uma série que eu gosto bastante de fazer. Então se você gosta dessa série de vídeos de inspirações, deixa aí então o seu like, né? Deixa aí o comentário, comente que outra série você acha que eu deveria fazer isso, tá bom? Então, agradeço a todo mundo aí, vejo todo mundo aí na próxima.